Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Eu vou apresentar um trabalho acerca do trabalho sexual e violência e passo agora a início da comunicação. Apesar de hoje em dia haver muito maior empenho por parte dos investigadores na compreensão de aspectos relacionados com os trabalhadores do sexo, os estudos publicados ainda se focam muito no risco das ISTs, especialmente do VIH, sendo que a violência sofrida pelos trabalhadores do sexo passa muitas vezes despercebida ou é pouco documentada. Consequentemente, a violência contra estes mesmos trabalhadores pouco tem sido estudada, muitas vezes por ser considerado um risco inerente a esta profissão. Diversos estudos têm vindo a acumular evidências de que mais de metade dos trabalhadores do sexo experienciaram violência no contexto da sua atividade profissional, mas a maior parte deles tende a não reportar incidente à polícia ou a serviços de saúde. Denota-se paralelamente uma lacuna no que diz respeito aos estudos acerca da natureza da violência que considerem a perspectiva dos trabalhadores do sexo. Frente a estas constatações, não será difícil adivinhar uma grande carência de programas de prevenção para proteger os mesmos e a sociedade de riscos de saúde relacionados com a violência. Para além disso, apesar de se notar já nos últimos anos uma evolução ao nível da investigação nesta área, esta tende a focar-se especialmente nas trabalhadoras de sexo feminino, deixando de parte os homens transexuais e travestis que se prostituem. Estas agressões podem tomar a forma física, sexual, psicológica ou verbal, sendo que frequentemente estas formas de violência são geralmente aceites como uma faceta normativa do trabalho sexual. Se a agressão física engloba todos os atos de violência intencionais exercidos diretamente sobre a vítima, a violência sexual inclui todas as práticas sexuais coercivas, não sendo a violação por parte de clientes uma prática invulgar. No entanto, a palavra violação raramente é utilizada pelos trabalhadores do sexo para descrever as agressões de que foram vítimas. A violência emocional e verbal pode ainda incluir a perseguição e ataques verbais durante o curso do serviço. Alguns autores encontraram uma forte ligação entre múltiplas experiências de violência no trabalho e um alto risco de HIV, o que demonstra como a vitimação dos trabalhadores do sexo pode afetar o uso do preservativo. A violência sexual está ainda significativamente relacionada com uma variedade de problemas de saúde, nomeadamente a dor pélvica crónica, a gravidez indesejada e o aborto ilegal. Já a violência psicológica, que se traduz essencialmente na discriminação social contra os trabalhadores do sexo, pode gerar stress ocupacional, solidão, depressão e ainda baixa autoestima, como foi reportado em alguns estudos, existindo ainda um aumento do risco de utilização de estratégias de coping adaptativas, como o abuso de álcool e drogas ou automutilação. Um corpo crescente de ator internacional tem também sublinhado a vulnerabilidade das trabalhadoras do sexo à violência perpetrada por clientes. Os estudos realizados em Portugal revelam uma taxa bastante elevada de vitimação nas trabalhadoras do sexo, sendo que cerca de 80,5% das mesmas afirmam já ter sido vítima de violência. O tipo de violência mais frequente é verbal, seguidas de agressões físicas, roubos e violência sexual, sendo que ainda 33% das mulheres referem já ter sido raptada. É ainda de ressaltar que neste estudo, 57,6% das mulheres tinham sido alvo de atos violentos pelo menos uma vez no último ano. Por todas estas razões, é cada vez mais pertinente incentivar a investigação e o investimento no terreno nesta área, não só para proteger, mas também para empoderar os trabalhadores do sexo. Recentemente, alguns projetos têm evidenciado uma preocupação crescente com as questões de segurança dos trabalhadores do sexo. São exemplos a TAMPEP e ainda a Network of Sex Workers Project. Estas organizações visam essencialmente a promoção da saúde, segurança e direitos humanos e civis dos trabalhadores do sexo, incluindo o seu direito à proteção contra a violência, coerção e exploração. Simultaneamente, visam a partilha de conhecimentos, experiência e boas práticas entre os seus membros, na expectativa de que esta partilha seja um motor de implementação de estratégias eficazes nesta área. É ainda de ressaltar que estes projetos enfatizam a participação ativa dos trabalhadores do sexo e o seu direito à autodeterminação. Um dos contributos mais úteis deste tipo de projetos tem sido o desenvolvimento de manuais que contêm informação e conselhos sobre como maximizar a segurança no trabalho, seja na prostituição de rua ou ainda em contextos de interior. Alguns dos manuais são escritos por mulheres, homens e transexuais que trabalham na indústria do sexo. No entanto, embora os manuais ofereçam sugestões práticas, salienta-se a importância de cada trabalhador do sexo a adaptar à sua situação particular de trabalho. Seguidamente, apresentam-se algumas sugestões que podem ajudar a minimizar a vitimação dos trabalhadores sexuais. Vamos iniciar com a exposição de estratégias que podem ser transversais a todos os contextos, passando-se no momento seguinte à exploração de dicas mais específicas das particularidades dos diferentes contextos em que pode ser exercido o trabalho sexual. Um princípio básico que o trabalhador do sexo deve ter em mente é a confiança no seu instinto. Assim, este não deve sentir-se tentado a confiar numa pessoa só pela sua aparência, se a partir daquela interação não for correta. O mesmo se aplica aos clientes regulares. Simultaneamente, enquanto a interação decorrer, o trabalhador do sexo deverá manter um ar confiante, de ser assertivo e de ter o controle. Nesse sentido, não deverá haver negociação possível quando se trata de um contrato que ele faz consigo próprio. Daí a necessidade, antes de receber o cliente,
decidir aquilo que está ou não disposto a fazer e quanto quer cobrar pelos seus serviços. Esta negociação deverá ser feita de forma amigável, mas firme, explicando desde logo ao cliente quais são os seus limites. Assim, salienta-se a necessidade de mostrar aos trabalhadores do sexo que estes estão no direito de recusar um cliente, uma prática particular ou um pagamento abaixo dos seus padrões. Um alarme pessoal ou um apito deve ser um objeto indispensável e deve ser deixado à mão para que o trabalhador do sexo possa servir dele rapidamente caso necessário, sendo que um bom sítio para guardar serão, por exemplo, os bolsos. Se possível, deve ter consigo um telemóvel, programa de marcação automática para a polícia, para uma outra trabalhadora do sexo ou para o projeto do qual é utilizador. Também à mão deve estar algum dinheiro, caso seja necessário apanhar um transporte ou fazer uma chamada telefónica. O trabalhador do sexo deve ainda ter o cuidado de manter sempre pelo menos um braço livre e de se manter atento ao cliente, especialmente às suas mãos. Relativamente à postura, esta deverá ser confiante, de forma a não parecer vulnerável. Relativamente ao momento do serviço sexual propriamente dito, há ainda outros aspectos posturais que devem ser tidos em conta. O ideal é o trabalhador ficar por cima do cliente, uma vez que isto permite ter controle e ter as mãos livres. Recomenda-se por isso o evitamento da posição de quadros, uma vez que não pode ver o que o cliente está a fazer ou então a utilização de um espelho. Outro aspecto que importa trabalhar é o planeamento de possíveis saídas ou de rotas por onde se pode escapar caso seja necessário fugir. Caso possível, deve ainda tentar sempre avisar alguém de quando se sai para trabalhar, para onde se vai e a que horas se conta estar de volta, combinando de preferência com essa pessoa o que fazer se não se voltar à hora planeada. Embora a aparência pessoal seja muitas vezes uma preocupação, no sentido de ser vista como um fator de atratividade, é também fulcral trabalhar estas questões de justiça para o trabalho, especialmente com as mulheres. Recomenda-se o uso de peças simples e o evitamento de peças que possam ser agarradas se tiver que fugir, como carteiras a tiracolo e as chaves, bem como peças que possam ser atrativas, desde joias caras a relógios, roupa de marca. Evitar também brincos compridos e colares grandes e chamativos. Se a trabalhadora de sexo tiver cabelo comprido, prendê-lo poderá ser também uma solução possível. Se for ainda possível, usar roupa que não tenha que ser tirada na relação sexual ou então que seja fácil de vestir e despir. Se usar calças, tirá-las completamente para a relação sexual, porque é mais difícil correr com as calças à volta dos joelhos. Além disso, é importante o uso de calçado confortável, porque facilitará também uma eventual fuga. Desaconselha-se ainda o uso de saias justas, porque estas irão abrandar o corrido. No que toca a questões relacionadas com o consumo de drogas, é fácil perceber que o risco é muito maior quando se consumiu. No entanto, se o trabalhador do sexo sentir necessidade de usar drogas para trabalhar, deve tentar consumir apenas uma quantidade que ainda permita manter o discernimento. Quantidades superiores poderão dificultar o uso de estratégias de segurança eficazes. Do mesmo modo, mostrar aos clientes que se consome é dar-lhes mais oportunidades para se aproveitarem de si. Se o cliente quiser oferecer uma bebida, deverá servir-se a si própria ou pedir uma garrafa por abrir. Da mesma forma, compreende-se que se deve desencorajar a ingestão de tudo o que não se tenha visto ser servido. Evitar também consumir drogas oferecidas pelo cliente porque não se sabe a sua composição. Afigura-se ainda de extrema importância a denúncia e partilha de informação sobre clientes violentos. Caso decida reportar um incidente à polícia, o tentar deixar para trás um objeto pessoal, como por exemplo um brinco ou uma peça de roupa pequena, ou outros vestígios que a possam identificar, como por exemplo uma mecha de cabelos, poderá ser uma boa ideia para comprovar a sua história. É também importante memorizar tantos detalhes quanto conseguir sobre o cliente e o seu carro, casa ou quarto quando decorreu a transação. Um esquema que tem sido usado com bastante eficácia em alguns países europeus é o esquema dos ugly mugs e dos dodgy panthers. Estes encorajam as trabalhadoras do sexo em contexto de rua a denunciar situações de violência e a circular informalmente informação entre elas, alertando para potenciais clientes perigosos. Esta informação pode ainda ser afixada em painéis dos projetos ou circular em panfletos. O Link, um projeto sediado no Reino Unido, constatou que o uso deste esquema permite uma maior consciencialização dos perigos da rua, tendo ajudado mesmo na recusa de alguns clientes. Este projeto constatou ainda que, apesar da persistência dos ataques, muitas das mulheres não denunciavam à polícia. Daí surge uma nova potencialidade deste projeto, que é poder servir de mediador. Constata-se então que o número crescente de mulheres está disposta a denunciar quando é apoiada.